Oi, gente, meu nome é Letícia Lima Verde, sou executiva de contas aqui na BIM Marketing e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Entrou na Pauta. E como vocês sabem, o Entrou na Pauta é o nosso podcast semanal, onde a gente fala sobre marketing, negócios, comunicações, tudo sobre esse meio digital. E hoje, novamente, estamos aqui com o Elias Issa, o sócio-diretor da BIM. Bem-vindo, Elias. Tudo bom, Letícia? Tudo bom, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre branding e posicionamento de marca, né, Elias? E afinal, o que é brand? Muita gente não sabe nem o que é, e aí seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre, desde o começo, né, sobre o que é brand, pra gente ir desenrolando o assunto. Pra gente começar, né, o que é brand? Brand é um conjunto de significados que uma marca deixa na cabeça de alguém, né? Então, toda vida que a gente vai fazer um trabalho de brand, é interessante que na estratégia a gente construa essa percepção na cabeça do cliente, do consumidor e, na verdade, de todos os stakeholders, né? Quem tem acesso e percepção a essa marca. Então, o trabalho de brand, uma parte dele é subjetiva, né? Mas a gente tem que trazer do subjetivo para a parte prática, né? Então, a gente, quando vai fazer um trabalho de brand, a gente nunca fala para o cliente que a luta é para quem tem, assim, na prática é para quem tem o melhor produto ou serviço. Não. Até porque isso é difícil de mensurar. O que é um produto melhor, o que é um produto pior, é difícil você ter a tangibilização disso, né? Mas tem algo que a gente consegue trabalhar dentro desse contexto. A gente consegue trabalhar o lance da percepção. Então, quando você cria uma percepção sobre uma marca, você, antes de ter contato com ela, antes de consumi-la, você já tem uma primeira leitura. E a partir dessa primeira leitura, você tem uma segunda, vamos considerar aqui na aquisição. Ou seja, beleza, eu já conheço a marca, agora eu vou contratá-la, ou vou adquirir um produto ou serviço. É nessa hora que você tem a hora da verdade, como a gente fala. Ou seja, se todos os atributos que a gente trabalhou, atributos tangíveis, né, de produto, enfim, e os intangíveis, na hora do consumo, casa bem como é que era a percepção dele na hora de consumir, isso bateu, ou seja, isso deu match, então legal, existe um bom trabalho de brand sendo feito, né? E quando a gente vai montar planejamento na prática, a gente sempre tem que ter atividades estratégicas para a construção dessa marca, nesse campo de percepção do cliente, e também atividades de brand que se relacionam com a parte de venda. Então sempre há um equilíbrio, Letícia, entre essa parte mais intangível, ou seja, o que é a minha marca, como é que ela é percebida pelo cliente, qual é a minha identidade imagética na cabeça de quem compra, e essa segunda parte, que é a parte de venda, que é a parte mais tangível. Nessa parte de venda, a gente trabalha, é mais fácil tangibilizar, porque a gente tem mais dados factíveis. Então, a gente tem funil de vendas, fluxo de nutrição, né, custo de aquisição de cliente, a conversão de venda efetivamente, e lá na ponta você sai com um resultado. Agora, desse resultado, e esse aqui é o grande barato quando a gente vai fazer planejamento, dessa parte de venda, a marca também ela é importante. Então, sempre tem que ter um equilíbrio entre o trabalho de marca, o trabalho de brand, efetivamente, e o desenvolvimento disso na parte de venda. E aí, Elias, eu acho que seria interessante tu falar pra gente um pouquinho como é que acontece todo esse processo, né? Toda essa etapa, o passo a passo do brand, do posicionamento de marca, ou às vezes, quando necessário, o reposicionamento de marca do cliente. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que ocorre todo esse processo. Legal. A gente aqui na BIM trabalha em 3 etapas, né, de planejamento. Então, na primeira etapa é a etapa de imersão, então a gente entra na empresa, né, conversa com o sócio e com a estrutura, né, de colaboradores, e a gente começa a analisar o negócio por dentro. Então, o que é o negócio, qual é o target, quais são as personas, né, quais são os principais produtos e serviços e por aí vai. A segunda etapa é a etapa em si de planejamento. Então, depois de feita a análise, com a nossa percepção de mercado e a percepção do próprio cliente, a gente constrói um planejamento bem estruturado com todas as saídas. Nesse planejamento, Letícia, a gente já coloca alguns indicadores, né? E aí você tem indicadores que são mais fáceis de percepção, porque a gente consegue esses dados dentro da própria corporação, e tem outros indicadores que a gente precisa pegar em campo, porque, por exemplo, aspectos de marca, que às vezes são intangíveis, né? Por exemplo, como é que essa marca é percebida, né? Como é que é o recall de marca para o público. Às vezes a gente acaba tendo que fazer pesquisa para ter esse dado. Então, uma vez feito o planejamento e definidos os indicadores, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de execução. Então, nela é que a gente vai fazer análise de tudo que a gente pensou em conjunto, se esses indicadores, quais são os indicadores de todas essas saídas. Então, é lá que a gente tem um painel, assim, um farol, mais ou menos, de trabalho,
para identificar se o que a gente planejou efetivamente está acontecendo na prática, né? Então, o trabalho acontece mais ou menos dessa forma. E aí entra muito também a parte de consultoria, né? De você acompanhar lado ao lado do cliente o que está sendo feito, se está tudo sendo seguido direitinho para que a gente posicione aí a marca da melhor forma possível. No podcast anterior, a gente até comentou sobre o lance da cultura organizacional, né? Então, o corpo corporativo disso tem que comprar essa ideia do novo planejamento. Então, sem essa estrutura organizacional, trazendo aí os colaboradores, os novos processos, as novas tecnologias, sem todo mundo abraçar isso, fica difícil a gente fazer essas viradas, né? Até porque é sempre mais seguro a gente fazer aquilo que a gente conhece do que tentar o novo, né? Porque o novo tem o medo de você perder algo que você já adquiriu com o tempo, que é o conhecimento, né? Trazendo um pouco para esse campo da neurociência, né? Pegando essa parte da percepção, enfim, dessa parte de nós, seres humanos aqui. Tem um pesquisador, autor de livro chamado Damasio, que o Damasio fala muito isso, que ele sempre comenta sobre isso. Ele fala, olha, nós somos seres emocionais que raciocinam, que pensam. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de brand, a gente tem que perceber o seguinte, a gente acha, existe um falso mito dizendo que, eu sempre tenho esse tipo de comentário, eu sou uma pessoa que pensa de forma racional. Na verdade, nós somos seres emocionais que racionalizamos o processo de pensar. Mas nós não somos seres racionais. Nós não temos a racionalidade como primeiro princípio nosso de pensamento. A nossa base ela é emocional. Então, todo o trabalho de branding tem que ser voltado para essa parte emocional. Então, o que é que faz alguém adquirir a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, onde você conecta ele de forma emocional ao teu negócio, à tua marca. Então, antigamente, a gente trabalhava no trabalho de brand, de marketing, muitos atributos funcionais. Então, o atributo funcional é aquilo que é tangível. Então, eu vendo, por exemplo, um carro, então eu vou falar sobre a cor, o tamanho, o preço, o custeio dele mensal. Esses são aspectos tangíveis do negócio. Com o passar do tempo, as marcas começaram a trabalhar os aspectos emocionais, que são esses aspectos que eu citei aqui, né? A análise de custo-benefício, o que é que você ganha, o que é que você perde na aquisição, que tipo de sentimento aquela marca traz para você na hora de adquiri-la, né? Então, tem marcas, por exemplo, que vendem vários tipos de situação. Por exemplo, o cara que compra um Harley Davidson, ele não compra só porque a moto é boa. E não existe só um aspecto funcional na compra. Ele compra porque a moto significa para ele uma autoafirmação, um posicionamento de identidade, como ele se sente, alguém de repente mais jovem, né? Mais associado ao underground, assim, à liberdade. Então, isso serve para qualquer tipo de negócio. É claro que tem negócios que isso é mais percebido, é mais perceptível, né? Porque ele tem características muito próprias, e tem negócios que são mais comoditizados, né? Se o serviço é mais parecido de uma marca com outra, e as marcas também são muito parecidas uma com a outra. Então, você não consegue fazer esse descolamento entre o que é atributo funcional e atributo emocional. Mas toda vida que a gente faz um trabalho de branding, uma boa percepção de um trabalho desse que é feito é se você conecta de forma emocional a tua marca com todos esses stakeholders que a gente falou. Se existe essa conexão, se existe essa percepção, essa conexão, essa ida e vinda desses sentimentos entre você e o negócio, entre você e a marca, aí a gente pode dizer que funciona. É a questão mesmo da identificação, né? Da marca ficar mais próxima do consumidor, e às vezes acaba sendo também uma questão de estilo de vida, né? Também. Como esse exemplo aí que você citou da Harley Davidson. Então acaba sendo um estilo de vida também. Tem muita marca que pende para esse lado também de trazer para o consumidor um estilo de vida, né? O branding é tão forte que gera isso, gera essa identificação. Isso dá senso de propriedade, isso dá senso de pertencimento, e isso dá senso de autenticidade. É uma das coisas que faltam, às vezes, nas marcas. Então, por exemplo, tem marcas que vou citar algumas marcas aqui. Por exemplo, quando você fala da Chili Beans, você automaticamente associa, se você pensar num stand ou na loja da Chili Beans, você associa rapidamente quem é o tipo de vendedor, por exemplo, que está naquela loja. Sim. É fácil identificar, porque já existe uma conexão entre o que a marca quer e deseja, né, e a conexão dela com o público. Então, a pessoa que está lá dentro vendendo, seja homem ou mulher, ele tem uma característica específica. Ele é mais descolado, ele é tatuado, ele usa brinco, ele fala de igual para igual, ele é jovem. Então, porque a base do público é aquela. Então, quando você vai comprar, você não vai comprar só o óculos, por exemplo. Você compra esse todo. Se isso tem sentido para quem compra, então isso é forte, isso é poderoso. Então,
A autenticidade, principalmente, eu acho que é o principal atributo, né? O que sua marca faz que você olha e diz, olha, isso aqui realmente pertence a essa marca. Se você tirar a marca da Tirimbis, por exemplo, e colocar uma outra marca, talvez ela não se adeque àquilo ali. Né? E a gente tem vários exemplos aqui. Eu estou citando uma marca nacional, né? Mas... Outro exemplo que tu falando, eu lembrei também. Outro exemplo muito forte que tem é da Farm, né? Aquela loja de roupa que as estampas, elas são muito fortes. Então, assim, quem é cliente da Farm mesmo, às vezes não conhece a estampa, mas se vê a pessoa andando com uma roupa de alguma estampa, reconhece que é o estilo da Farm. Então, já pergunta logo, tipo, essa roupa é da Farm, né? Então, é esse estilo muito forte. E é tão forte essa questão da estampa para eles que eles já estão replicando em outros materiais além de roupas, né? Canga, toalha, garrafinha, enfim, um monte de coisa. A Farm, por exemplo, pegando esse teu exemplo, ela tem características muito próprias, né? Então, vamos aqui para a parte imagética. Você falou a parte imagética. Então, a estampa, a identificação com o ponto de venda, o tipo de estilo de pessoa que usa esse produto. Então, isso é uma parte da composição do brand. Mas existe outra composição também, que é a composição sensorial. Então, o cheiro, o toque, o cheiro né? muito forte O tipo também. de estampa, como é que ela fica no corpo. Então, esse é outro aspecto. Então, existem vários aspectos que você pode trabalhar a marca e o negócio, Letícia, que você faz essa assimilação direta. Olha, isso aqui é da marca tal. É rápido, você associa rapidinho. Você não tem muita dificuldade de identificar quem é. Esse é um princípio de diferenciação. Então, antes de uma pessoa comprar, por exemplo, uma marca como uma Farm, a Farm precisa ser percebida dessa forma. Quando a pessoa acessa uma loja online ou física, ela tem uma segunda percepção dela e a terceira é sobre o uso e todo esse senso de pertencimento que ela, como cliente, faz quando usa a marca. Então, é muito óbvio quando isso acontece de forma correta. Mas, para a gente que é técnico da área, também é óbvio quando não acontece de forma correta, quando há um ruído nesse sentido. Então, a marca fala uma coisa, mas os pontos que compõem a marca falam outros totalmente diferentes. Então, você tem, por exemplo, uma marca nova, atual, descolada, e o ponto de venda, por exemplo, não tem nada a ver com isso. O atendimento não é nada disso, né? A aquisição do serviço do produto é dificílima. Então, os canais que você trabalha são canais antigos, então você tem ruídos. Então, o trabalho de brand, quando ele tem sentido, é quando todas essas zonas de contato ela tem a mesma conexão, a mesma similaridade. Aí você pode dizer que tem um trabalho de brand bem feito na prática. Inclusive, Elias, eu queria entender de ti um pouquinho onde que tu encaixa o brand, né? Se ele está na parte mais estratégica, se ele está na parte mais operacional, onde que tu consegue enxergar aí o brand entre essas duas pontas? Todo trabalho de brand é um trabalho estratégico. Então, ele tem a orientação do trabalho de brand, ele tem que ser um trabalho estratégico orientado para as atividades que se relacionam com a marca e com o negócio. Então, do ponto de vista de encaixe, ele está nessa área. Agora, é óbvio que existe uma parte de execução que está associada ao brand, que é a parte de comunicação. Toda essa parte imagética que vai ter contato com o público, todos os stakeholders, aí sim é uma área de execução. Então, para a gente pode trabalhar sempre de duas formas. Uma na parte estratégica, onde a gente vislumbra, Letícia, todos esses pontos de contato e faz todo o planejamento para a marca e para o negócio. E outra tem uma parte interna que é a área de execução. Então, na prática aqui com os nossos clientes, alguns clientes da gente fazem as duas pontas conosco. Então, a gente tanto planeja e entra na parte estratégica, quanto a gente executa a saída disso. Em outros clientes, não. A gente faz a parte estratégica e a parte de execução fica de forma interna, acontece de forma interna. Inclusive, Letícia, a gente vai chamar o Bosco também para falar sobre esse tema. Uma das coisas que o pessoal que acompanha a gente pede muito são os cases, né? São os exemplos que a gente trabalha. Então, na participação dele, a gente vai fazer talvez isso juntos aqui, para falar sobre os cases na prática. Então, como é que acontece desde o começo, né? O acompanhamento de todo esse trabalho de brand junto com as marcas e durante o processo de execução, como é que a gente mede se esses trabalhos foram bem feitos, bem percebidos, etc. e tal. Inclusive, só para vocês entenderem, o Bosco ele é sócio aqui do Elias. E com esse spoiler a gente finaliza o nosso Entrou na Pauta de hoje. Em breve a gente vai trazer ele também, para vocês conhecerem e ele falar um pouquinho sobre esses assuntos. E é isso, a gente está ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Elias, de novo. Valeu, gente. Valeu, Letícia. E lembrem que vocês também podem dar sugestões de temas e de convidados para a gente falar aqui no Entrou na Pauta, certo? E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa.